Graças a Pai, meus irmãos. Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui novamente nesta igreja que é uma nova igreja, né? Estava entrando aqui e olhando como o Senhor tem sido bondoso, como o Senhor tem sido abençoador com a vida desta igreja, pois não somente vejo mudanças no tocante ao prédio, né, ao lugar onde nos reunimos para cultuar o Senhor, como também estou vendo muitos rostos que eu não conhecia ainda. E fico muito feliz em rever os rostos de amigos e de irmãos que são mais do que amigos e irmãos, são da família. Então, voltar a esta igreja, independente de ser pregando ou vindo para cultuar com vocês, é sempre uma alegria muito especial. Recebo desde já o meu abraço, estou aqui com a minha família, com minha esposa, minha filha, Viviane e Isabelle ali no fundo, e estamos muito felizes em voltar a esta casa e estar com vocês. Agradeço ao reverendo Alexandre Maia pelo convite, pela confiança, aos irmãos que fazem parte do conselho aqui desta igreja, e que nós possamos continuar servindo ao Senhor com alegria e sendo edificados pela sua palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21, e vamos ler dos versículos 12 ao versículo 17. Mateus 21, do 12 ao 17. A palavra do Senhor diz o seguinte: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, aonde pernoitou. Muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade de estarmos na tua casa, louvando o teu nome. Senhor, é um privilégio, é uma oportunidade única, esta que estamos tendo de nos reunir aqui, meu Deus. Senhor, que possamos aproveitar este momento da melhor forma. Não apenas, Senhor, estando aqui como espectadores, mas como participantes da comunhão promovida pelo Teu Evangelho. Senhor, eu te peço que o Senhor ministre a Sua palavra aos nossos corações. Que o homem nada fale de si mesmo, mas que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, possa direcionar esta palavra que será exposta a cada coração. E que possamos ser fortalecidos em Ti, para a glória do Teu nome. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar um pouco sobre este texto. Um texto que vai falar sobre a entrada de Jesus no templo em Jerusalém. Entrar no templo, para nós, em nossos dias, é algo talvez muito comum, muito corriqueiro, faz parte da nossa rotina, entrarmos no templo para adorar, para louvar o Senhor. Mas quando nós nos debruçamos sobre esse texto, para falar sobre a entrada de Jesus neste momento no templo em Jerusalém, nós vamos estar falando da presença daquele que é o centro do culto, daquele
que aonde chega, ele muda o cenário estabelecido. E aqui não é diferente. Ao chegar no templo em Jerusalém e ao ver aquela situação formada ali, a presença de Jesus no templo, ela denuncia, em primeiro lugar, alguns fatos bastante preocupantes, como, porém, ela também serve para restaurar aspectos primordiais que fazem parte do propósito deste lugar. Um lugar separado para adoração, um lugar separado para reunir, para congregar o povo de Deus, mas que por conta do desvio do coração daqueles que estavam ali, estava sendo usado para outras finalidades. E ao entrar neste templo, Jesus não somente expõe aquilo de errado que estava acontecendo, como Jesus traz de volta o propósito daquele lugar como casa de Deus. Como falei, em um primeiro momento, Jesus vai expor os principais problemas que ele encontra ao entrar no templo em Jerusalém. O primeiro problema que Jesus denuncia, o primeiro desvio que a presença de Jesus no templo vai denunciar, é aqueles que iam ao templo motivados a fazerem bons negócios. Nós podemos olhar para o texto e ver logo no começo, quando ele fala que, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam. Existiam aqueles que estavam ali única e simplesmente voltados a fazerem bons negócios, a estarem ali fazendo acordos comerciais que os beneficiassem, que promovesse lucro, que promovesse algo que estava desvirtuado do propósito daquele lugar. Esta é a primeira coisa que a presença de Jesus ela denuncia ao entrar no templo. Aqueles que estavam ali motivados simplesmente a fazerem comércio com a fé, comércio com a casa de Deus, comércio com um ambiente que deveria ser consagrado à adoração do Senhor. Aqueles que estavam ali a fim de fazerem acordos com as coisas de Deus, na casa de Deus. E este é o primeiro aspecto preocupante que a presença de Jesus no templo ela vai denunciar. Mas não somente este aspecto. Existiam aqueles que vendiam, mas também existiam aqueles que compravam. Existiam aqueles que adquiriram aquilo que estava sendo comercializado ali. E o que mais aquelas pessoas estavam adquirindo através daquele comércio da fé, daquele comércio religioso? O que aquelas pessoas buscavam adquirir e comprar ali? Culto. Aquelas pessoas, elas estavam ali, em especial, comprando um culto já pronto, já com tudo preparado, já com tudo feito, onde elas não teriam que ter esforço com nada, dedicação com nada, onde elas não teriam que entrar com nada. Então aquelas pessoas estavam ali se aproveitando daquela facilidade para prestar a sua oferta ao Senhor. E se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que existiam orientações no Antigo Testamento a respeito de como deveríamos oferecer o culto, como o povo deveria oferecer o culto ao Senhor. No Antigo Testamento, aquele que separava a sua oferta, em especial, aquele que separava algum animal para oferecer a Deus no culto, ele teria que separar aquele animal logo quando ele estava recém-nascido e cuidar daquele animal à parte dos outros, em especial, velando, cuidando, alimentando aquele animal, tratando daquele animal com a motivação de, no tempo certo, de, na ocasião oportuna, oferecê-lo em dedicação exclusiva ao Senhor. O culto que era oferecido segundo o padrão de Deus, segundo a palavra de Deus, envolvia não apenas um momento, não apenas uma circunstância,
A adoração aceitável ao Senhor era uma adoração que envolvia toda uma vida dedicada a este propósito. E aqueles que estavam ali adquirindo, comprando aqueles animais, aquelas aves, chegavam lá, já estava tudo pronto, tudo criado, a ovelha já estava penteada, já estava alimentada, gordinha, o pássaro também, já estava tudo pronto, só era pegar ali na porta do templo mesmo, entrar, oferecer o sacrifício e pronto, estava cumprido a missão. Porém, este era mais um fator preocupante que a presença de Jesus denunciava. A presença de Jesus não somente denunciou aqueles que estavam ali motivados a fazer da fé um comércio, como também ele estava denunciando a conduta de muitos em oferecer um culto ao Senhor sem envolvimento de vida. Um culto ao Senhor de circunstância, um culto ao Senhor voltado a um momento em especial, mas não voltado a uma vida dedicada à adoração a Deus. Existem também aqueles que estavam no templo preocupados mais excessivamente com questões teológicas doutrinárias do que em estarem ali disponíveis a ouvir a voz de Deus e a perceberem a sua presença e a sua ação no templo, na casa do Senhor. O texto vai dizer, no versículo, a partir do versículo 14, vai dizer o seguinte: vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos chamavam Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Eles indignaram-se porque eles não estavam discernindo o que de fato estava acontecendo ali. Eles não estavam percebendo que o que estava acontecendo ali era uma ação da presença do Deus encarnado, do Cristo que estava presente ali manifestando o poder de Deus. Eles estavam tão cegos, segundo as suas tradições, segundo os seus costumes, segundo os seus dogmas, que eles estavam insensíveis à presença de Jesus no templo. E esse é o terceiro aspecto que a presença de Jesus no templo denunciava. Ele não só denunciava aqueles que comercializavam com a fé, eles não só denunciavam aqueles que estavam a fim de adquirir, de comprar um culto já pronto, sem compromisso, sem envolvimento para oferecer a Deus, como também ele denunciava aqueles que por um zelo desmedido, por um zelo acima da média, por um zelo que os fazia indiferentes à presença de Jesus naquele lugar, estava impedindo que eles percebessem a ação de Deus no meio do seu povo. Mas Jesus não somente denunciou essas coisas ao entrar no templo, como Jesus, ele recolocou no devido lugar aspectos que caracterizam o verdadeiro propósito do templo enquanto lugar de adoração a Deus, enquanto lugar onde os crentes, onde aqueles que servem a Deus se reúnem para adorá-lo. Jesus não somente denunciou aquilo de errado que estava acontecendo, mas Jesus também mostrou o propósito, a razão, a vontade de Deus em reunir o seu povo para adoração coletiva, para adoração pública. Primeiro aspecto que Jesus ele vai trabalhar no tocante a restaurar a ordem daquele lugar é que Jesus ele vai mostrar que o templo é um lugar, o templo, quando eu falo, o lugar da reunião do povo de Deus, a reunião solene para culto ao Senhor. Esta reunião no templo, esse culto público, essa celebração pública, ela deve destacar o fato de que a casa do Senhor é um lugar de oração. Mas não somente um lugar de oração, mas um lugar onde as orações elas são respondidas. É isso que ele vai dizer.
ao fazer a citação que está presente no texto que nós lemos. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Ou seja, Deus estabeleceu este lugar, marcou este encontro, marcou esta reunião, não para qualquer finalidade, não para qualquer propósito, não para qualquer razão, mas Ele marcou isto, Ele separou este lugar, Ele chamou vocês a estarem aqui, para que juntos, como Assembleia dos Santos de Deus, como povo de Deus, adquirido, remido, lavado no sangue de Jesus, vocês pudessem se reunir aqui para orar, para interceder, para buscar a presença e a vontade de Deus, e as suas orações, elas serem respondidas segundo a vontade de Deus. A casa de Deus não é um outro lugar, senão um lugar para se orar, para se buscar o Senhor, para se buscar a presença de Deus. Não é um lugar para qualquer tipo de reunião, não é um lugar para qualquer tipo de movimento. Muitas vezes a gente vê a igreja sendo utilizada ou sendo direcionada para muitos tipos de movimentos estranhos que não promovem a razão pela qual ela deve existir, que é ser uma comunidade de fé voltada à intercessão, voltada à busca do direcionamento para fazer a vontade de Deus. Porém, Cristo, através da sua entrada no templo em Jerusalém, ele vai ensinar isto. A minha casa não é um outro lugar, senão uma casa de oração. Mas não é somente uma casa de oração onde você fala e não acontece nada, mas é uma casa de oração onde há resposta, onde o Senhor, ele responde segundo a sua vontade revelada em sua palavra. Uma outra coisa que Jesus ele vai destacar aqui, para restabelecer a ordem no templo, na casa do Senhor, no lugar onde estava acontecendo aquela bagunça. Além de ser a casa, um lugar de oração, e aonde as orações são respondidas, a casa do Senhor, o lugar onde o corpo de Cristo se reúne, é o lugar onde a dor é mostrada e a cura é obtida. Veja que aqui no texto, versículo 14, ele vai dizer que vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Ou seja, vieram a ele no templo essas pessoas com esses problemas, com essas dores, com essas dificuldades, com essas angústias. Vieram a ele pessoas que estavam passando por uma situação muito difícil, porém ao chegarem na casa do Senhor, diante do Cristo de Deus, essas pessoas foram curadas. Elas expuseram a sua dificuldade, a sua deficiência, a sua dor, e foram atendidas, e foram restauradas, e foram vistas por Cristo, não somente vistas, mas foram tratadas pelo Cristo de Deus. Então, a casa do Senhor, o templo onde o corpo de Cristo se reúne, além de ser um lugar onde orações são feitas e respondidas, é um lugar onde a dor ela é mostrada, ela é exposta, e aonde é curado todo aquele que se achega ao Senhor, buscando a sua intervenção, buscando o seu socorro, buscando a sua misericórdia. E em terceiro lugar, uma outra coisa que Jesus ele também vai destacar ao reconduzir este ambiente ao seu propósito original, além de falar sobre oração, além de falar sobre cura, Jesus vai dizer que este lugar onde o povo de Deus se reúne é um lugar de louvor e de renovação do ser. Vamos ler no texto. Mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves os que eles estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca leste? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor. Ou seja, o lugar onde nos reunimos para adorar ao Senhor, o lugar onde nos reunimos para cultuá-lo, para exaltá-lo, na presença do Cristo de Deus, é um lugar também voltado
a sermos renovados por Ele, pela sua presença, pela sua palavra, pela sua graça. O templo, ou lugar de adoração, ou lugar onde nos reunirmos para o culto a Deus, é um lugar que envolve também uma renovação de cada um que se achega, de cada um que busca em Deus força para seguir esta caminhada, que tende a se tornar cada vez mais difícil, que tende a se tornar cada vez mais desafiadora. Se não for a renovação que nós recebemos a cada domingo, a cada culto, a cada celebração, onde louvamos ao Senhor, onde nos reunimos ao redor da sua palavra para contemplar Cristo presente por meio do seu evangelho e manifesto através daqueles que ele salvou. Se não for isso, meu irmão, nós não vamos ter condição de perseverar até o fim. Nós só temos condições de perseverar até o fim porque nós estamos reunidos por um só propósito: louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Reconhecer que Ele é o único Deus verdadeiro. E através desse reconhecimento, e através deste sentimento de renovo que nós recebemos de Deus por meio da sua palavra, nós somos fortalecidos, nós somos renovados, nós somos restaurados, nós somos animados. Por mais que a gente tenha chegado hoje aqui com preocupações, com problemas, passando por situações das mais diversas, tendo que tratar questões das mais desafiadoras, ainda assim, na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo, há renovo para a minha e para a tua alma. Há renovo para que possamos sair daqui convictos de que maior é o que está conosco, maior é o que está com a igreja, maior é o que está nos sustentando até aqui, do que qualquer oposição que se levante neste mundo. Ao falar sobre a presença de Jesus no templo, nós vamos falar, como eu falei inicialmente, sobre um aspecto central para a nossa fé. É a centralidade de Cristo no culto, na celebração, que torna esta reunião uma reunião que glorifica a Deus. Se Cristo ele não estiver presente no culto, se Cristo ele não estiver presente na celebração, esta reunião ela não pode glorificar a Deus. Se o centro do culto não for Cristo, se o centro do culto não for o reconhecimento da centralidade e da importância de Cristo como autor e consumador da nossa fé, não há culto que glorifique a Deus e que cumpra o seu propósito. O culto, ele só cumpre o seu propósito para a glória de Deus quando ele centraliza Cristo, quando ele manifesta as virtudes de Cristo para a glória de Deus. Aquele povo estava no templo, aquele povo estava ali envolvidos em celebrações, em cerimônias, em tantas coisas, mas lhes faltava o principal, a presença de Cristo, a presença de Deus no meio deles. E hoje vivemos em um ambiente onde as pessoas elas têm uma noção cada vez mais diversa com relação a um culto agradável a Deus. Muitos acham que um culto agradável a Deus é um culto animado, é um culto onde a pessoa sai saltitante, onde a pessoa sai eufórica. Muitos acreditam que um culto agradável a Deus é aquele culto que massageia o meu ego, é aquele culto que faz com que eu saia me sentindo quase que um super-homem ou uma super-mulher. Porém, o culto agradável a Deus é aquele culto que nos conscientiza de que só oferecemos algo digno do Deus que nós servimos por meio da suficiência de Cristo. Se Cristo não estiver no templo, se Cristo não entrar no templo, não adianta ter catedral, ter banda, ter instrumento, ter estrutura, não adianta. Não adianta, porque nada substitui
a presença de Cristo. E somente por meio da presença de Cristo no culto, na adoração, tudo aquilo que está fora do lugar é colocado no seu devido lugar. Não há nada que fique fora do lugar quando Cristo entra dentro do templo. Quando Cristo ele faz parte da comunhão da igreja. Quando Cristo ele é o principal tema daquilo que é tratado por meio da igreja. Não há nada que fique fora do lugar. Não há nada que fuja do padrão estabelecido por ele em sua palavra. Mas entenda que antes de Cristo fazer esta obra de renovação, antes de Cristo fazer essa obra de restauração, antes de Cristo recolocar as coisas no lugar, ele em primeiro vai expor aquilo que está errado, para que haja uma consciência de onde nós erramos. E ele possa nos chamar ao devido arrependimento e ao devido regresso à sua vontade, e ao devido regresso ao caminho que ele, por meio da sua palavra, determinou para nossas vidas. Há um caminho de Deus para nós. E esse caminho nos foi revelado por Jesus Cristo. E é este caminho que nós precisamos trilhar. Este é o caminho para a perfeita adoração. Este é o caminho para que possamos glorificar verdadeiramente a Deus. Este é o caminho para que nós sejamos uma comunidade de discípulos transformados pelo poder do Evangelho da Cruz. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. E mais uma vez, agradeço a todos os irmãos. E para mim é uma grande alegria, um presente de Deus, estar começando 2024, tendo a oportunidade de estar aqui com vocês. Deus abençoe esta comunidade em nome de Jesus.